falar o que eu tô falando aqui pra vocês na TV, esquece. Eu engulo eles. E não engulo isso porque eu vou lá xingar, vou falar a verdade sobre eles. Eu não preciso fazer isso. Eu só preciso fazer o que eu tô falando aqui. Eu vou falar como tornar o Brasil um país sério. Eu vou fazer isso e eles não têm condição de fazer igual porque eu sou melhor do que eles. E eu vou ganhar deles. O Brasil, ele tá sempre na mesinha das crianças ali, entendeu? Ah, Brasil, tem terra rara aí? Tá aqui, ó, cara, ó, toma essa grana aqui, ó, e fica quietinho aí na mesinha das crianças, cara, não enche nosso saco não, entendeu? Por isso, eu tenho que retomar o território brasileiro. Faria Lima, ela faz as apostas políticas dela e quase sempre é puro lixo. Solução eu já falo aqui desde cara, eu sei que o Renan não concorda, nem o Arthur também não concorda, mas a solução, meu amigo, é aqui, ó, uns 25 km daqui, Terminal 3, todo dia, é uma série de aviões, você pode escolher por qualquer canto. Sai de Guarulhos. Meu amigo, cara. Eu amo esse homem, mas não gosto de discordar dele. Mas aqui eu vou discordar. Mas a gente pode assim, o lance, a geração do Sérgio, uma geração que viu os sonhos e as perspectivas darem errado. É pior que é E verdade. é verdade. Então quando você vê assim, todas as expectativas de fazer coisas grandes não rolarem, e as coisas que importam acontecerem em outros países, e você próprio um capital humano de alta qualidade, e vê que as coisas não se realizam ao redor, você sofre. Eu sei disso. Eu não sou um capital humano de altíssima qualidade como você, mas eu sinto, na real, eu sinto essa frustração. E esse é o problema. Por isso que a gente tem que as pessoas do Brasil um bostil. É uma coisa meio. Já deu errado. Então, se deu errado, vamos todo mundo embora, que é a tese. Só que não acho que vai acontecer isso, ainda mais com as nossas aventuras de terras raras que vai rolar nos próximos anos. Só quero ver, hein? Vamos falar muito de terras raras, hein? Mas eu vivi um negócio uma época, cara, que era chamada reserva de mercado. Foi o pior momento da história do país. E sabe o que é o pior de tudo? Foi o único momento da história do Brasil onde a direita, a esquerda e os militares estavam juntos. Porque a direita, que é nacionalismo, não sei o quê, a esquerda contra imperialismo, papapá, e os militares, que é Brasil e tal. O único momento da história em que os três estiveram juntos, reserva de mercado, cara. Eu falo pra galera, a gente via o tênis Nike, hoje ele pode ser caro, mas na minha época ele era impossível ter. Sim. Você não podia ter computador, entendeu? Computador eram só 2 ou 3 pessoas escolhidas pelo governo que podiam entrar com o computador, aí eles traziam. E eu já falei, cara, foi nessa época que foram criadas grandes marcas. Cobra. Gradiente, CCE. Meu amigo, cara, nossa, pelo amor de Deus, não é bom nem lembrar. Reserva de mercado, ó, os analistas econômicos, eles falam que, no mínimo, a reserva de mercado atrasou o país uns 30 anos. No mínimo uns 30 anos. Sempre isso vira lobby. Tanto que, perceba assim, a Fiesp, qual a função social da Fiesp? Num país que se desindustrializou. Eles ficaram trabalhando só com reserva de mercado. Mesmo a Anfávia, que trabalha com a parte de automóveis, todo o lobby que eles tiveram ao longo das últimas décadas foi em gerar reserva de mercado. E aí a indústria automobilística acabou. Exatamente. Olha como terminou. O Marcos Lisboa, que era o grande advogado dessa questão da indústria nacional, das grandes montadoras e tudo mais, vamos proteger. Não, ele era o contrário. É o mercado automotivo. Não, o Lisboa ele era o advogado contra essa tese. Ele abriu o mercado lá pro Marcos Lisboa. Não, ele mudou. Ele foi um cara que mudou de lado. Lisboa? Marcos Lisboa. Que eu sei, Lisboa ele sempre foi altamente contrário a qualquer tipo de protecionismo e intervenção. Tanto que ele é o maior inimigo da Zona Franca de Manaus, com razão. Sim, o Lisboa, ele é bem do... O Lisboa tem um vídeo famosíssimo, em que ele vai num evento, acho que da Anfávia, que é essa federação, e aí eles, o que fazer no setor? Ele, literalmente o que vocês não fizeram nos últimos anos. Se vocês tivessem direcionado esse lobby de vocês, em vez de ficar protegendo o setor, pra ter reformas de competitividade. É isso aí. Porque no fim do dia, todos os assuntos que a gente vai abordar aqui vão bater nisso. Vamos ter uma indústria ligada, vamos dizer, aos subprodutos oriundos das terras raras. Pode falar com o Trump, pode falar com quem quiser. Se você não tiver uma reforma de competitividade, não dá pra ter uma empresa aqui. Isso não dá pra ter uma empresa aqui, não vai rolar nada aqui. E esse é o problema. Essas empresas, esse lobby, nunca foi a favor dessas reformas de competitividade. Ele só queria cuidar dos interesses mais mesquinhos do setor, e o setor termina quebrado. É osso. Aí a única coisa, assim, o Collor foi terrível, obviamente, horrível e tal, mas uma coisa boa que ele fez foi abrir, né? Aí quando abriu lá, aí foi mas é terrível, cara. Porque aquele período ruim, viu? A hiperinflação era também, cara. Hiperinflação, eu lembro que eu ia no supermercado com a minha mãe, cara, ela recebia o salário, a gente ia imediatamente no mercado, enchia 4 carrinhos. Sabe o que aconteceu nessa época? Começou a ter, olha só que coisa interessante, hein? As casas brasileiras começaram a ter uma coisa que nunca tinham antes, despensa. Sim, bem sabe, lembrado. despensa? Você fazer estoque, pra você estocar a comida. E outra coisa, sabe o que começou a vender muito no Brasil? Que não tinha? Freezer. Porque você comprava carne e congelava a carne. Nossa, você lembrou. E lembra do período que acabou a carne também? Isso, essa depois época. período. Então aquele freezer horizontal assim, começou a vender no Brasil, foi nessa época, porque a gente tinha que ir no supermercado, comprar tudo, porque se você não comprasse naquele dia, no dia seguinte seu salário já não valia mais o que você tinha ganho. No outro dia, pior ainda. E assim ia indo. Então, cara, a gente emendava 4 carrinhos, tinha um ganchinho no carrinho. Nossa, você tá lembrando... Pô, eu lembro você cara, quantos anos? eu tenho 51. Bom, eu era uma criancinha, mas eu lembrava de... Esse negócio de colocar o carrinho atrás do outro. A outra era chegar no mercado cedo, antes de virem com as remarcadoras, dava sempre pra mudar o preço, você pegar o preço do dia anterior. É isso mesmo. Aí você, vou comprar com o dia anterior. Sou fiscal do Sarney. Meu amigo, sou fiscal do Sarney. E o remédio pra isso, pra muitos, foi o controle de preços, né? Tinha controle de preços depois pra tentar controlar essa questão da inflação. Aí o Brasil começou, né? O congelamento era uma tese que era muito falada, tal, não sei o quê. Até que os caras lá, 4 caras, né? Que agora não vou lembrar o nome deles, que eles se reuniram, os economistas lá, e montaram o que foi a base aí do tal do Plano Real, né? Depois de algum tempo e tal, porque viram que esse negócio de congelamento de preço não dava certo e tal. É uma história aí. Quem nunca ouviu essa história aí, eu acho que tem um podcast só de áudio no Spotify. Agora eu não sei se é do Estadão que fez, a FU, um desses caras aí, que entrevistaram esses caras do Plano Real, entendeu? E é muito legal contar, eles contam essa história, porque eram teses econômicas, entendeu? O cara que criou como chamava lá, cara? O RV?
Né? Então, teve a URV, né? Que é o Fernando Henrique, que foi o cara ali, mas os economistas. Era a turma que da Casa tavam- das Garças, que era um grupo geral da PUC do Rio, que Isso. tinha o Gustavo Franco, acho que o Pércio Arida era chamado da Pércio PUC do Rio. Arida. E tinha mais dois, tô esquecendo agora o nome deles, mas o mais famoso, cara, o Gustavo Franco e o Pércio Arida. O Pércio Arida criou, ele escreveu o famoso artigo Belíndia, que era uma É mistura de verdade. Brasil com Índia, que era um país que ele imaginava onde as coisas poderiam funcionar, lembra disso? Sim. Isso aí foi um período interessante da história do Brasil, E cara. foi uma revolução que esses caras fizeram. Foi. Uma revolução. Foi. Como que vocês priorizam isso? Ou como que vocês tentam bolar esse planejamento aí? Ou seja, essa é a pergunta de $1 trilhão, né? Porque, como é que eu coloco... A gente, quando estruturou o livro amarelo, a gente tentou tornar, vamos dizer, a série de pastas que um presidente teria, os ministérios, num todo coerente. As coisas têm que conversar entre si. Então, o seu planejamento para educação tem que ter a ver também com o seu planejamento sobre desenvolvimento econômico, novas tecnologias. Assim como a parte de segurança pública tem tudo a ver com habitação. A parte de desenvolvimento regional tem tudo a ver com reforma política. E pra gente conseguir estruturar, e hoje eu ir nas entrevistas e explicar, ok, nós temos um plano, demorou. E mesmo assim, eu faço lives diariamente, converso com pessoas que manjam dos assuntos que importam em termos de economia. E mesmo assim, você estruturar no todo coerente é muito difícil. E eu acho que hoje a gente tem um caminho. O caminho que eu digo é entender o que é, onde eu quero chegar e de onde eu tenho que começar. Onde eu tenho que chegar eu sempre olho assim, perspectiva, daqui 30 anos, qual é o Brasil que eu quero ter? Eu quero um Brasil que seja, em 30 anos, uma das 5 nações mais importantes do mundo. Isso não significa ser um dos 5 PIBs maiores PIBs do mundo, tampouco significa ser uma das 5 nações com maiores forças armadas do mundo, mas uma das 5 nações mais relevantes do mundo, que pode sentar na mesa para discutir os temas que importam no mundo. E aí, se eu fizer partindo dessa premissa, daqui 30 anos, ser o top 5, o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Eu acho que a discussão começa aí. E aí, quando a gente olha o tamanho do problema, a gente fala, ok, se por um lado há uns atalhos no caminho e elementos que ajudam a gente a acelerar e tirar o gap em algumas áreas, eu acho que a discussão sobre terras raras nos leva para isso, ela é um acelerador do nosso atraso, a tira do nosso atraso e pode encaminhar a gente em algumas áreas. Por outros, a gente tem temas que são, assim, do século XIX. Especialmente a questão política a nossa política é uma política do século XIX mesmo, uma política patrimonialista pós-feudal, vamos colocar assim, um coronelismo com características pré-modernas. Mas como eu estruturo isso? Primeiro você tem que entender, eu preciso criar um vínculo e um ato quase fundacional com o povo do país que eu vivo, com um tema que é central, que vai unir do rico ao pobre, da pessoa do norte ao sul, do branco ao negro. E esse tema é a segurança pública. O tema é segurança pública. O assalto no Brasil ele é muito democrático. Todo mundo já foi assaltado, de todas as classes sociais. Todo mundo viveu, vamos dizer, um ataque à sua propriedade ou à sua dignidade por conta da violência. E a pessoa que endereçar essa questão, ela abre um leque de opções de reconstrução de um país. E uma coisa puxa a outra. Então eu não consigo resolver, por exemplo, os maiores problemas que envolvem IDH no Brasil, que estão nas cidades mais pobres do país e nas periferias, se eu não tiver acesso a esses lugares. Então começa por isso. Eu tenho que retomar o território brasileiro. O ato de retomar vai me dar um resultado prático grande em termos de aplicação de políticas públicas nesses lugares. Mas ele também vai me dar um ato simbólico que ninguém tá levando em consideração, de ser o primeiro presidente que olhou para esse problema e resolveu esse problema. Para andar com isso, por isso que esses temas são uma coisa muito complexa. Tem toda uma agenda de nova legislação para matéria penal, para matéria da lei de execuções penais e porque a gente chama hoje, na hora de enfrentar o crime organizado, de direito penal do inimigo, que é uma legislação própria para que você faça com que o membro de uma facção ele tenha um status jurídico especial, que é basicamente ele ter menos direitos, diminui muito o direito de defesa dele e faça a pena para ele ser mais alta. A implementação disso também tem que envolver inteligência. Então eu preciso da Polícia Federal atuando junto com o AF, eu vou precisar, por exemplo, para não deixar a droga entrar pelo Mato Grosso do Sul, eu vou precisar da FAB atuando ali. Eu vou precisar de drone também, vou precisar de monitoramento. E assim que essa droga que entrou, ela vai passar pro Mato Grosso do Sul, ela vai passar pro interior de São Paulo, eu tenho que ter inteligência para pegar uma empresa americana que coloca cocaína dentro de um container de café, porque tem uma densidade similar e ela vai parar no porto sem ser detectada. Então tem que pegar essas empresas no meio. Assim como tem que pegar ali na Baixada Santista, tomar as favelas que estão na Baixada Santista, que o PCC usa como uma espécie de doca para montar o pacote que será exportado, e retomar o Porto de Santos. Todas essas ações são ações integradas que o presidente da República tem que ter só para começar a endereçar o enfrentamento ao crime organizado. E isso vai me abrir uma série de possibilidades em termos de popularidade, para enquanto presidente da República eu responder às outras reformas que vão precisar ser feitas já com uma legitimidade. Então o presidente precisa entregar coisas, e entregar aí, para falar, vamos dizer, de maneira prática de uma outra área, a outra coisa mais premente, que é também urgente, que é uma reforma fiscal para ontem. Que é, as contas públicas no Brasil estão estourando, a relação dívida-PIB, ela tá subindo, a gente tá indo pra uma questão de insolvência e incapacidade de renegociar as próprias dívidas, dado que essa relação dívida-PIB tá estourando, e alguém vai precisar fazer uma reforma fiscal focada em despesa colossal. Seremos nós a fazer isso. E quando eu falo aqui, eu deixo aqui, se irão sabatear os outros pré-candidatos a presidente, jogue um desafio pra eles. Eles falam, eu tenho uma agenda fiscal também arrojada igual a do Renan tem. O Kim Kataguiri protocolou a PEC com essa reforma fiscal, ou seja, o projeto já tá lá no Congresso Nacional. Pede pra eles endossarem, coletar a assinatura pelos partidos deles, porque nós precisamos dela. E é essa PEC faz as desindexações, desvinculações, mexe com os privilégios, mexe também com renúncias fiscais zilhardárias que existem para inúmeros setores no Brasil. E aí a gente anda com a questão econômica que vai me permitir reduzir os juros, reduzindo os juros. Eu também reduzo os gastos do governo, porque no fundo a rolagem da dívida é ligada a isso, e me permite ter espaço discricionário para investimento. Que aí eu posso discutir coisas legais com o Sejão, pro Sejão não querer pegar o avião e ir embora. E no fundo é isso. Um país que não tem capacidade de investir é um país que não tem capacidade de imaginar e sonhar coisas diferentes. Não adianta. Que adianta falar, eu vou fazer foguete, tá? Tem dinheiro para fazer uma estrada ligando Alcântara com seus quilombolas a algum lugar? Não tem. Não tem dinheiro para nada. Não há. E o pouco que tem ainda é emenda de deputado que gasta com besteira, para colocar aqui.
Então, essas duas coisas, segurança pública e uma reforma fiscal, vão permitir ter um colchão de credibilidade e entrada de dólares no Brasil e uma calmaria do ponto de vista econômico, enquanto eu retomo uma dignidade pra nós. Isso é base. Isso seria, vamos dizer, a base que eu preciso pra... Vocês acham que seria o quê? Tipo, no planejamento de vocês, é o quê? Os 2 primeiros anos? É o quê? Quanto Não, tempo vocês... não. Um ano? A reforma fiscal eu preciso fazer antes de eu assumir, na transição. Entendi. Existe todo o presidente, ele passa uma PEC de transição. O Lula passou. Eu preciso passar a PEC que o Kim protocolou na transição. Entendi. Eu tenho que gastar capital político. Porque você já entra votando ela, é isso? Já entro com ela votada. Tá. Eu tenho que botar na transição. Então eu tenho que usar toda a credibilidade de uma vitória eleitoral pra passar essa PEC fiscal. E aí, a curva, né, a expectativa de juros no Brasil ser decrescente, dinheiro entra e a gente começa a reverter a expectativa negativa na economia brasileira. E aí as pessoas começam a imaginar, pô, dá pra ter investimento de longo prazo aqui. E ao mesmo tempo, aí eu iniciar meu enfrentamento ao crime organizado, que vai me gerar uma legitimidade e ao mesmo tempo uma retomada dessas áreas. Isso são a base, é a base de tudo. Aí eu preciso começar. Primeira derivada da área econômica. Eu preciso ter uma reforma de competitividade. E o que é reforma de competitividade? Eu faço um primeiro ano. Eu tenho que passar uma agenda que facilite contratação, demissão, abertura e fechamento de empresas. Eu preciso endereçar os investimentos em infraestrutura, estradas de rodagens, ferrovias e energia, para começar a ter complexos econômicos mais funcionais no Brasil. Eu preciso ter marcos regulatórios, por exemplo, ligados à cobrança de dívida no Brasil, que você cobrar uma dívida no Brasil é um caos. Um banco te emprestar um dinheiro e você coloca uma garantia, uma máquina numa empresa. Para cobrar a máquina, para o banco pegar a máquina em pagamento se você não pagar, são anos. Então o banco é mais fácil cobrar um spread bancário muito alto, porque ele sabe que a capacidade de cobrança dele é baixa. A gente tem que facilitar isso. Eu odeio o banco. Dito isso, eu entendo a lógica do banco saber que ele vai tomar um calote quase sempre. Então tem que facilitar. Dê uma garantia, seja fácil de executar. A gente tem que ter maior velocidade nesses processos. Tudo isso facilita fazer negócio. E tudo isso facilita com que um gringo venha pra cá instalar uma fábrica, ou que um brasileiro tire o dinheiro dele da renda fixa, um empresário, e comece a investir em negócios aqui. Tudo isso somado à reforma fiscal que andou, vamos dizer, como eu posso colocar aqui, que permitiu que os juros ficassem mais baixos e dinheiro entrasse, não só dinheiro de especulação. Então a gente tem Só uma reforma fiscal, ela já ajuda também investimento externo no país, né? Óbvio. Porque aí reduz o problema do Brasil. O risco longo prazo. Muita incerteza, né, cara? É Muita lógico. incerteza que empresa que vai colocar uma grana aqui, vai colocar uma empresa aqui, uma incerteza, porque a gente tem incerteza em vários setores, tem certeza trabalhista, né? Que tem esse Sim. problema todo, tem certeza política, né? E tem incerteza fiscal também, né? Perfeito. Isso aí as empresas não querem, né? Elas fogem, né? Exato. Isto é, vamos dizer, isto é o que precisa ser feito. Então eu tô falando aqui o primeiro ano, uma agenda fiscal, um enfrentamento ao crime organizado e uma agenda de competitividade. Porque eu endereço a questão econômica brasileira para o médio prazo. Para se a gente trata esses marcos regulatórios e faz as reformas de competitividade e já resolve o fiscal, meio que eu enderecei a questão fiscal do Brasil pros próximos governos. Qual que é a sua relação com a Faria Lima? A gente sabe que a Faria Lima, toda eleição, ela faz uma cartinha dizendo a respeito do que ela espera do próximo presidente e quem ela apoia, né? Inclusive, a gente teve que na última eleição, foi o Lula e muitos dizem que isso foi decisivo, inclusive, do mercado apoiar aí a campanha do Lula e o Lula se eleger. O que você acha? Que não dá para colocar vendedores de Banco Master. A Faria Lima também quer dar muitos pitacos, mas andava vendendo o Banco Master até ontem. Esta é uma triste realidade de muitos elementos na Faria Lima. Que tá muito preocupado com a agenda econômica, mas tava enfiando Master no cliente até agora. Então eu tenho minhas ressalvas com a Faria Lima, no sentido de que a Faria Lima, ela faz as apostas políticas dela e quase sempre é puro lixo. A Faria Lima fez as pessoas acreditarem que o Tarcísio seria candidato. E fez preço em cima. Depois falou que o Ratinho seria candidato. Depois falou que o Leite seria candidato. Agora tentou fazer uma aposta meio manca no Zema. Eu não sei se a Faria Lima tem que ser tão ouvida assim. Eu não sei. A agenda minha fiscal, se eu falar isso pra um banqueiro, se eu falar pros caras dos fundos, isso aqui é música pros ouvidos deles. É música pura. O que eu tô falando é lindo. Agora eles nunca me consideraram. Agora a boa parte deles vão me considerar simplesmente porque eu apareci melhor nas pesquisas. Agora, vamos dizer, eu sou agora um grande músico pra tocar a música que eles ouvem. Antes não. Então, assim, a relação com a Faria Lima, ela tem que ser uma relação pragmática. Acelerador nesse processo, que é essa questão das terras raras. Só que essa é uma discussão soberanista sobre terras raras. Porque é sobre, não como o Brasil ou como empresários brasileiros ganham dinheiro com isso, e sim como o Brasil se reencaixa numa nova cadeia produtiva global, de maneira soberana, e aproveita que ele tem meio que, ou seja, eu me corrija, 20% das reservas globais desses minerais aí, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, é 24 milhões de toneladas, né? Só perde pra China, e a terceira, que é a Índia, é 6 milhões, né? Então, assim, o Brasil, ele é uma posição do Brasil, ela é violenta, e fora que tem coisas aqui que só tem no Brasil, né? Nióbio, por exemplo, era a maior reserva Posso do fazer mundo. uma pergunta? Nióbio é uma terra rara? Ou não Cara, é? não. Ele tem um estado igual o quartzo, que tem aquele quartzo super clean que tem nos Estados Unidos. Terras raras mesmo, do ponto de vista, assim, né, químico e tal, são só aqueles 17 elementos ali, liderados pelo lantânio. Lantanídeos, são os lantanídeos de Minas, né? Durante muitos anos na geologia, a gente sempre chamou eles de lantanídeos de Minas, porque o lantânio é o principal, e o lantânio, pra quem não sabe, é um dos principais elementos hoje pra fazer bateria, entendeu? A bateria de lantânio. Aliás, depois eu vou te perguntar esse negócio aí, porque, por exemplo, em Minas Gerais, eu conheço pelo menos umas 50 startups, entendeu? Que já estão recebendo grana de fora pra desenvolver, por exemplo, bateria de lantânio. Em Minas Gerais tem muito desenvolvimento de bateria de lantânio. Bateria. Mas a gente você tem pega um elemento igual o lítio, né? É que a minha bateria. pergunta bem clara. Agora, Pra você, deixa eu fazer, não é uma sabatinha, mas assim, com você, mas o processamento desse lantânio. não, calma aí, nós vamos chegar no processamento. Que pra é mim o grande problema. esse é o Aí problema. grande problema. Como é que eles estão numa outra etapa se eles não têm a etapa do meio? Não, aí eu vou chegar nesse negócio pra você. O que acontece é o seguinte, você perguntou do nióbio e tal. É que o que a gente fala é o seguinte, a gente chama de terras raras e minerais que são hoje fundamentais. Sim. O lítio não é uma terra rara, Sim, mas mas ele é um mineral bom. Parte do cobalto também. Cobalto,
Cobalto, lítio, tório, entendeu? Não é terra rara também. O próprio nióbio, entendeu? Isso aí são elementos hoje, porque são elementos que fazem parte da cadeia que a gente mais precisa hoje, que é a cadeia tecnológica, né? Sim. É o que faz chip, é o que faz condutor, supercondutor, bateria. São esses elementos, entendeu? Todos esses aí. Tem as terras raras fora todos esses outros. Sim. Então é um grupo de elementos que o Brasil tem. Aparentemente, a China, ela, nos anos 80, ela entendeu que isso teria um papel central. Parece que havia só uma mina no mundo que cuidava dessa parte de terras raras nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí a China entendeu, ela comprou alguma empresa americana, ela levou parte da tecnologia pra lá, e você tem o Deng Xiaoping, numa entrevista falando em terras raras, dizendo, a Arábia Saudita tem petróleo, a gente tem terras raras. E ninguém deu bola. E a China, ela fez esse planejamento de fazer a cadeia completa. E ela vai da mineração, do processamento, e é super... É poluição pra caramba, assim. Acho que é perto da Mongólia, me corrija... A poluição da terras raras, o grande problema dela mesmo é a poluição. Porque aonde você... Porque acontece o seguinte, né? Primeiro, até explicar pra galera porque chama terras raras. Muita gente acha que esse nome é porque tem pouco. Mas não é porque tem pouco, não. Tem muito. A gente chama de terras raras porque ela é muito difícil de você tirar ela da rocha. Então o que acontece? Como que é o ferro? O pessoal entender que é mais fácil. Você vai lá em Carajás, você pega uma pedrinha, e aquela pedrinha tem ferro no meio. Você vai lá e quebra aquilo ali e sai só com ferro. Terra rara é exatamente a mesma coisa. Só que o problema é, o processo para você tirar a terra rara da rocha, ele é muito agressivo. Então normalmente você faz com ácidos muito ferrados. E aonde você faz isso, você polui demais. E quando você polui, são regiões assim, cara, que você não planta nada. Sabe o mata-mato que você joga na sua casa? É basicamente aquilo lá. Não nasce nada, não nasce nem mato, entendeu? Então esse é o grande problema do processamento de terras raras. A China tem uma área gigantesca lá que não mora ninguém, meu amigo, dá-lhe, entendeu? Dá-lhe esse ácido e é isso aí. Aí fica tudo lá, mas produz coisa pra caramba, né? A China, a China, a gente não pode nem comparar ela, porque a China 70% das terras raras do mundo estão lá. 90% do processamento. Então o que a gente tem hoje no mundo é um monopólio. Sim. Basicamente é isso. E os Estados Unidos meio que não se tocaram até ver... Eu não sei se chegou a ver sobre isso. Quantos quilos de terras raras vão no F-35? É meia tonelada. É isso mesmo. Ou seja, o maior equipamento de ataque e defesa dos Estados Unidos, a base do sistema militar americano, que seria esse caça de quinta geração, ele é completamente dependente em tecnologia e processamento chinês. É isso. E eles não se tocaram. Como é que eles não se tocaram? Porque a gente não tá falando só do imãzinho que vai no celular. Não, mas eles se tocaram. Não. O problema é que quando começou essa guerra tarifária aí do Trump, aí que ele se ferrou. Porque a China falou assim, não vendo mais terra rara pra você. Ele mas, falou, mas o problema é assim, já no governo do Obama, eles já estavam falando em começar a rever isso. E aquela mina que eu tava falando na Califórnia, ela tinha quebrado. Ela tinha ido à falência, porque tinha tanta fiscalização ambiental que fecharam a mina. Aí eles começaram, acho que já na gestão do Obama, acho que isso aqui isso não vai dar bom. E agora, na questão do Trump, a China, você quer brincar? Irmão, você quer brincar mesmo? E aí eles entraram em pânico. E aí que entra o Brasil nesse cenário? Exatamente. O Brasil entrou num jogo. Só que assim, se nós tivermos uma boa liderança, uma boa presidência, a.k.a. espero que seja eu, você consegue transformar isso numa oportunidade gigantesca. Porque tem uma coisa que eu vejo igual na questão da inteligência artificial. Uma coisa é a inteligência, fazer um caça F-35, desenvolver ele da prancheta até a concepção final e entregar ele com uma fábrica funcional com um preço viável, vamos colocar aí. Uma coisa é fazer o cloud, é fazer o chat GPT. Tô falando de duas indústrias diferentes. O Brasil não vai ter condição de fazer isso agora, e nem nos próximos 10, 20, provavelmente 30 anos. Que a gente entenda onde a gente tá. Agora, por uma questão magnífica do destino, a boa parte da base de infraestrutura que você precisa para essas duas coisas, uma de data center e a outra tá aqui, para processamento da razão, a gente consegue fazer isso aqui. Isso nos dá uma posição geopolítica poderosíssima de ser uma base de infraestrutura para eles nos encaixarem nessa cadeia, e dado que eles são dependentes da gente, eles fazerem transferência de tecnologia, fazer parte da produção, e aí a gente acelerar na cadeia global de produção, saindo lá de baixo, numa posição humilhante que a gente tá, no mínimo pra meiuca. O Brasil sair nessas cadeias desculpa o termo aqui, cocô do cavalo do bandido, pra ir pra meiuca, pro meio, é um avanço civilizacional nosso sem precedentes. Sim. E essa é uma chance colossal que nós temos. Não, essa é a chance. Agora, o problema é o seguinte, né? Quem vai assumir aí, você espera que seja você e tal, mas o lance é o seguinte, quem vai assumir, o que o Lula vai fazer até lá? Porque ele já tá entregando, ou não? Como que tá o entregue? Porque o Lula, ele vai pelo lado mais fácil. O lado mais fácil qual é? Entrega, meu amigo. Entendeu? É o entreguismo. Eu não sei em que pé que tá lá a venda da Serra Verde lá, mas parece que tá no STF ainda, né? Sim. A Serra Verde, que eles foram comprar a maior mina de terra rara lá de Goiás, né? Mas eu acho que o STF barrou. Sim, tá com embargo judicial. Tá com embargo ainda. Então, mas porque se vende... Cara, aí acabou, né? Porque aí você já entregou. Aí como que... Por exemplo, vamos supor que o Lula vai lá e entrega. Eu não acho que isso foi uma entrega do Lula. Eu não acho que foi uma entrega específica do Lula. O Lula foi colocado... O Trump botou o Lula pra sentar numa cadeirinha. Isso ainda no ano passado, quando eles estavam discutindo Venezuela, tarifas... Magnitsky. A lei do Magnitsky. O ponto dela é isso aí, meu. Ali que o Lula começou a ceder ali na questão das terras raras. E ali o Trump obrigou basicamente o Lula a tirar qualquer perspectiva da China atuar nesse setor aqui. A China naturalmente viu o Brasil como um fornecedor de terra rara, e ele avisava assim, deixa eu minerar aqui, Lulinha, e manda lá que eu processo lá na China. Porque, se eu não me engano, também me corrija, a Austrália tem mineração de terra rara, só que o processamento ela faz na China. Porque a China é mais competitiva, as leis ambientais não existem. O que eu brinco pro pessoal é o seguinte, né? Quem tem criança em casa e tem Natal, senta os adultos, e aí você pega e dá um prato de macarrão pras crianças ali na mesa de criança. Tem a mesa das crianças. O Brasil, ele tá sempre na mesinha das crianças ali, entendeu? Ah, Brasil, tem terra rara aí? Tá aqui, ó, cara, ó, toma essa grana aqui, ó, e fica quietinho aí na mesinha das crianças, cara, não enche nosso saco não, entendeu?
E o lance é esse, entendeu? É isso. E a criança depois diz, mãe, É. eu tô jogando futebol, olha eu lá jogando na Copa. É isso E ainda mesmo. perde. Que Agora, o governo Lula acabou americano- de tirar a Terrabras, né? Sim, não vai mas ter que ser criado. o problema da Terrabras, a gente entraria em outros problemas que acabam gerando Camargos e Correias também. Sim, não, mas o Terrabras parece que ele vetou, né? Vetou. Não, o Congresso também não estava muito a favor da Terrabras, É, né? não. O problema todo, quando a gente olha essa discussão toda, marcos regulatórios que envolvam, para além das questões das terras raras, que envolvam Sim. corrupção pura e simples, envolvam você comprar um agente dentro de uma empresa pública ou uma pessoa dentro de uma agência regulatória. Isso tem que ser brecado, Porque, por e o exemplo, cara tem que ser muito preso. eu não gostei que você falou tal do BNDES, cara. Porque pra mim o BNDES foi um dos principais responsáveis pelo Petrolão na época lá. Mas entendeu? vamos colocar aqui. Pra mim, a primeira coisa que Mas fazia era quem- acabar com os BNDES, Tá, mas cara. quem financiaria isso? Aqui? Aqui? Ah. Não, aí tinha que arrumar, né? Ah, não, pode ok, ser, não. mas alguém- Mas o BNDES, cara, o problema do BNDES é porque o BNDES já tá sitiado, cara. Na prática, o BNDES, depois que ele foi saneado, ele não tá apresentando grandes problemas hoje em dia. Ele é um instrumento que o governo Mas tem ele pra não fazer tá por quê? investimento de longo Porque a prazo. grande empresa que ele pegava era a Petrobras acabou praticamente com o setor exploratório dela, cara. Voltou agora agora lá com a margem equatorial, entendeu? Não, mas Você acha que eles não voltam, cara? Não, assim, a questão que você tá confundindo pra mim é a questão da corrupção e da troca de favores ali dentro. Isso. Você tem que ter leis que envolvam crime de colarinho branco tá. muito duras. Isso é uma coisa. A outra coisa é um instrumento que você tem hoje à disposição pra Tá. fazer investimento em uma área crítica. Ter um BNDES não significa que ele será necessariamente corrupto. Nós temos que, aí sim, necessariamente ter Isso leis sim, muito duras pro crime de colarinho branco. Porque no Brasil você não vai preso por crime de colarinho branco. Porque vamos lá, Exatamente. cara, ó. Não tem, vamos você vai corromper um agente Não, público. e- Porque esse é o problema, Sejão, que se eu for falar nesses termos, eu não vou fazer nenhuma política pública no Brasil. Porque todo Sim. mundo é passível de ser Porque corrompido. vamos lá, a ideia que a Dilma teve na época dela, que foi criar a tal das Champions, Uhum. certo? Qual que era a principal coisa da Champions? Ela podia ir lá no BNDES pegar dinheiro, Sim. certo? Mas eles eram parceiros de negócios deles. Era um negócio. Mas aí o que aconteceu? Vai acontecer, Mas cara, por- o maior mas- caso de corrupção da história. Mas esse é o ponto. Eu acho que Entendeu? nós não temos que ter os parceiros de negócio, nós temos que ter regras muito claras. Porque no Ah, fim do sim. dia, as regras ali, elas eram subjetivas e os parceiros do governo foram beneficiados. Hoje você tem que ter, vamos dizer, qualquer um que esteja claramente comprando o apoio de um empresário pra oferecer um empréstimo pra ele, que às vezes ele nem mesmo não paga, que foi aquele esquemão que rolou naquele período, Sim. isso tudo tem que ser preso. O problema é que a gente não consegue fazer nenhuma política porque a gente basicamente imagina, com razão, que hoje, da maneira como nós estamos, tudo vai dar em roubalheira. O caso Master tá se encaminhando pra uma Master Pizza. É, Mas isto é um problema nosso de, assim, a nossa questão de lei e ordem é um caos. Só que se eu não, vamos colocar aqui, se eu imaginar que nada poderá ser feito porque tudo vai terminar em Não, corrupção, claro. então Aí nada não faz poderia, nada, né? eu vou Eu sei, tirar a candidatura. eu sei. Então eu tenho que ter, vamos dizer, leis muito claras de enfrentamento a crime de colarinho branco, corrupção de agentes públicos, e paralelamente eu tenho que aplicar, vamos dizer, investimentos bilionários numa área que pode fazer o Brasil se tornar um país sério. Senão, não existe mais Brasil. Se eu falar que isso está impossível, está inviabilizado, não existe nenhuma discussão. Posso começar, Sacane? Fazer... Pode? Pode fazer? Pode ser. Caso você seja eleito, seja o próximo presidente do Brasil, o próximo presidente ele terá, talvez, entre 3 até mesmo 4 indicações do STF. Vai ser um presidente com grande capacidade aí de mobilização aí na Suprema Corte. Você já sabe o perfil de quem você pretende indicar? Tem a possibilidade de você falar assim, o porquê você pretende indicar, por exemplo, a partir desse perfil, já que a gente tá falando de indicações que são já pra Suprema Corte, ou seja, não vai ficar só pro seu governo, né? Não é indiferente de uma indicação de ministério, por exemplo. Pode comer, faz parte. Pede o like aí, galera. Ó, deixa o like aí na nossa transmissão, tá bom? Manda seu superchat. São 30 mil pessoas, 31 mil pessoas aqui com a gente, só tem 21 mil likes. Ah, Deixa lá. É. Baita pizza. e manda aí o pizza Live boa. Pix pra gente também. E vamos dar um tempinho pra ele comer o resto da pizza aí. Eu vou responder, porque não parece que eu tô enrolando, não é? Não. O critério é bem simples. Não pode ser um neoconstitucionalista. Primeiro de tudo. O que é um neoconstitucionalista? É alguém que acredita que a função essencial da Suprema Corte é inovar em temas que acabam protegendo os direitos difusos, direitos humanos, assim, assado. Que é o que fez, por exemplo, com que o Barroso ficasse criando interpretações sobre os mais diversos temas, influenciando os outros ministros do STF, fazendo com que a Suprema Corte se tornasse um agente político, que é é uma última instância na aprovação de qualquer projeto de lei que passa na Câmara, com a assinatura do presidente da República, na Câmara, no Senado. O processo legislativo sempre termina no STF. Isso tem que terminar. Essas interpretações em cima de julgados tem que morrer. Então não pode ser. Sim, a questão do IOF vai lá pro Congresso, é barrado, aí o STF vai lá e resolve. Tem que ser uma pessoa que seja favorável à implementação de um código de ética muito estrito no STF e favorável às reformas no STF que nós queremos fazer. Uhum. Tem que ser uma pessoa que, de start, não tem parentes com escritório de advocacia para fazer negócio com eles e que, nesse sentido, sendo ele um legalista e não um inventor, ele entenda que o papel do próximo presidente da República, no caso eu, que eu estaria o indicando, é devolver ao STF as suas prerrogativas essenciais e iniciais, que é cuidar de temas abstratos ligados à constitucionalidade. Ponto. E ele tem que não se opor ao presidente da República, quando o presidente da República, junto com o Congresso Nacional, regulamentar o que o STF não pode fazer. Que é ter escritórios tendo negócios com todo mundo, como eles fizeram com parentes de ministros, ter essas decisões monocráticas que acabam criando, vamos dizer, feudos de poder ligados aos ministros do STF, um filtro de entrada para que apenas temas ligados a questões estritamente constitucionais rodem no STF e ele não ser hoje uma corte de tudo. Hoje você tem 8 mil ações no STF. Se não me engano, na Suprema Corte Americana é coisa de 50. Não 50 mil, 50. E aí esses temas que são mais abstratos, aí eles são... Tem temas, obviamente, materiais ligados à vida cotidiana americana, mas você não fica virando uma última instância para qualquer coisa. Isso outorga muitos poderes. O principal para retirar o poder político do STF, criação de uma corte política para julgar
os deputados e senadores, que não seja o STF. Essa corte política pode ser composta por desembargadores com mandatos de 2 anos, e eles vão ficar com os casos do famoso foro privilegiado que envolve deputado e senador. E aí retira do STF essa faca no pescoço que ele tem das pessoas que fiscalizam ele, que por excelência são senadores. Essas indicações que teriam que apoiar publicamente essa agenda, seriam indicações, portanto, que facilitariam a recolocar o STF num papel que é fundamental no modelo republicano como o nosso. Ser guardião da Constituição é fundamental, senão também, na prática, o espírito de quem fundou aquela Carta Constitucional, por mais que a nossa Carta Constitucional não seja grande coisa, seja mantido. Então, sim, esses seriam os critérios. Você apoiaria a criação de uma nova constituinte? Sim. De imediato, uma nova constituinte? Não de imediato. De imediato eu preciso fazer aquela base que eu comentei. Fazer a base, ganhar popularidade, legalidade, pra E poder... explicar, olha, agora pra gente dar o grande salto é com isso. Porque... Pra ganhar a eleição, eu não dependo tanto da opinião do Congresso. Pra ganhar a eleição. Se eu fosse depender da opinião do Congresso, em 18 ganhava o Alckmin. O Congresso tem seus caras do centrão que ele bota pra andar. O Congresso queria que fosse o Tarcísio agora, né? E nem candidato ele foi. Então, eles não têm esse poder todo pra definir o vencedor das eleições. Mas depois sim, E né? depois sim. Pra manter, né? Pra manter. Pra manter, Então- os caras são fundamentais, cara. Então, eles jogam um jogo, entendendo assim, quem entrar vai se compor comigo. E a gente só tem que se compor com ele, não importa se o presidente seja eu, o Lula, ou um Bolsonaro, tendo que sentar na mesa com um bando de ladrão que é eleito pelos brasileiros. A gente tem que colocar isso em perspectiva. O brasileiro, na hora de votar no legislativo, ele opta por colocar o pior tipo de bandido possível, que é um político que não tem opinião sobre nada, que é o político do centrão, que não tem compromisso com o resultado em absolutamente nada, e cuja função é receber uma emenda, e lá em Brasília, mandar essa emenda pra base dele, desvia um pedaço de dinheiro pra virar caixa 2, põe um pedacinho desse dinheiro desviado no bolso, porque todo mundo é filho de Deus, o outro vira caixa 2 pra eleição municipal pra ajudar o prefeito dele, monta uma base política na região dele, faz com que essa base política não tenha nenhum compromisso na melhoria da vida das pessoas, nem, por exemplo, aumento da atividade econômica, mantém as pessoas dependentes dela, e aí manda mais emenda, e é um ciclo que vai se repetindo. Este é o ciclo que nós precisamos quebrar, mas infelizmente os políticos que mandam no Brasil são os políticos que administram esse ciclo. E é por isso que quem manda no Brasil tá no Amapá. Quem manda no Brasil tá em Roraima. Quem manda no Brasil tá no Maranhão. E esta é a grande guerra. A gente fica aqui na internet discutindo questões ideológicas de direita e esquerda. Quem manda no Brasil não liga pra esse assunto. Não, Porque esses o assuntos... que eles mais querem é que fiquem discutindo Exato. isso. Assim, a gente Pra pega... eles é excelente, A cara. gente pega o Brasil, que poderia estar debatendo assuntos que importam, e tá discutindo, não, mas o banheiro trans... Dane-se o banheiro trans. A real é o seguinte, quem manda em você que está nos assistindo é um cara do Amapá. É o Alcolumbre, o homem mais poderoso na política brasileira é um cara do Amapá. E o antigo homem mais poderoso é um cara do Piauí, o Ciro Nogueira. Veja, o Amapá, viver no Amapá é infernal. Eu estive no Maranhão. Viver no Maranhão é infernal. Viver no Piauí é infernal. São os estados mais mal administrados do Brasil. Não obstante, são os que proporcionalmente recebem mais recursos. E politicamente, por conta do Pacto Federativo, são os que mais mandam na gente. Além de tudo, eles mandam os políticos mais malandros que não têm nenhum compromisso com o eleitor, porque o eleitor não cobra nada. Nenhum eleitor do Maranhão tá cobrando o melhor desempenho de um deputado federal do Maranhão. Eles não é reeleger ele, não importa o que ele faça. Porque ele compra o apoio dele. E esses caras mandam em você. Aí você tinha me perguntado da Faria Lima, certo? A Faria Lima manda muito menos do que um deputado do Maranhão. É mais fácil acenar pra um deputado do Maranhão. Quem manda é o Brasil que não produz. Esses caras mandam. Esses caras geram as dificuldades pra vender a facilidade. Qual é a facilidade que ele quer? Um contrato com o governo, um cargo, emenda, roubar dentro da estrutura política do governo. Esse, assim, enquanto a gente fica com essas discussões, desculpa o termo, de retardado sobre direita e esquerda, ai não, o Flávio acho que ele não é comunista, e não o Lula. A verdadeira discussão mesmo é como o Centrão, que na prática é 70% da força política do Brasil, como o Centrão rouba a gente, rouba mais ou menos. Uma hora ele rouba de vermelho, outra hora ele rouba de verde e amarelo. Este é o inimigo. Este é o inimigo. E se você olhar direitinho, o Bolsonaro já tinha falado, o Olavo de Carvalho já tinha falado pra eles, esses caras são inimigos. O PT tem literatura a respeito disso. O Zé Dirceu trata hoje o Centrão como grande problema a ser resolvido. Mas depois, cara, eu queria aproveitar um negócio que eu falar do agro, que é o seguinte, né? Eu ano passado, eu andei 10.900 quilômetros de carro pelo Mato Grosso. Fiquei 2 meses no Mato Grosso. Esse ano eu estive lá em Sinop já, na feira do agro lá. E o pessoal lá, por exemplo, odeia, né? Odeiam o Lully, né? Porque o Lully, né, tá aí há anos e nunca foi lá e nunca nem ligou pra esses caras. E eles também, tá, beleza, cara. A gente toca aqui sozinho e tal. Pô, assim, não tem como falar, né? O agro, ele é meio que uma base aí da economia brasileira, né? Ele é a base da economia brasileira em várias coisas. Não só ser a base da economia brasileira, mas também toda a parte de tecnologia e tudo mais que a gente tem hoje desenvolvida pro agro é gigantesca, né? Qual que é o seu plano aí, você quer vai ter uma aproximação com essa galera? Vai deixar abandonado, igual o Lula deixou? Como que é? Eu sempre tive, eu tenho uma relação afetiva com o agro da época do impeachment da Dilma. Porque quando eu precisava dos votos dos deputados, mesmo fazendo as manifestações, eu precisava falar com as frentes parlamentares. Falei que eu aprendi, ó, a Frente Parlamentar da Agricultura nunca perdeu uma votação. Aí eu fui atrás da Frente Parlamentar da Agricultura, fui atrás da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e fui conhecer o mundo dos caras. Os caras ajudaram. Os caras são mais rudes, querem virar votos, vagabundo, aí, vamos virar os votos então. E tem uma coisa, né? Eles são muito mesmo. Eu tô lá, eu conheço vários deles, né? Eles são muito bolsonaristas, né? Muito, né? Muito. Tanto que, assim, falar bem do agro Talvez até pelo fato do Lula ter largado eles, falaram, cara, vamos abraçar o outro lado e tamo aqui, né? E não só isso, assim, o pequeno agricultor. Não é pequeno agricultor, vamos mudar o termo. O agricultor, ele se vê identificado em termos de identidade com o Bolsonaro. Sim. Assim, bateu no coração. Igual a mulher, sei lá, a mulher nordestina que acha que o Lula salvou ela e tal. E, pô, ele é um cara de Pernambuco que virou nosso presidente, sabe? Um sertanejo que deu certo. O Bolsonaro, de alguma maneira, é visto pelo cara do agro como um cara como um deles. Gosta de churrasco. Eles acham ele um cara simples, igual eles. Porque o cara do agro, ele tem como característica... Ele também tem muito dinheiro, mas ele continua sendo muito simples no trato. Alguns hoje têm ostentação, mas você vai, assim, na casa de um fazendeiro bilionário, e a casa dele, o almoço que ele tá cozinhando uma mandioca, tá lá, tudo simplão. Assim Eles são...
E eles defendem isso como um modo de vida, porque foi isso que fez eles vencerem na vida. O agro brasileiro, ele é a única área da economia brasileira, salvo raríssimas exceções, que cresce a produtividade dele em ritmo asiático. Sim. E onde ele chega, ele desenvolve. Eu tava no sul do Maranhão, é diferente do resto do Maranhão. Claro. O agro chegou. O sul do Maranhão, o sul do Piauí é onde tem ali a soja, muito, muito forte. Então, primeira coisa, né? Como entrar nesse ninho aí do bolsonarista, né? Porque tem acaba tendo uma rejeição, né? Querendo ou não. Óbvio que tem, né? óbvio que tem. Assim, eu penso assim, eu não tenho nada a ganhar defendendo o agro, e defenderei mesmo assim. Porque boa parte do agro vai defender o Bolsonaro até debaixo d'água. Não adianta eu insistir essas pessoas, em grande medida, criar um vínculo que Sim, talvez entendi. o Não mais adianta velho. bater de frente com esses caras. Não adianta. Tá. Sabe aquela coisa, a água tem que fluir naturalmente. Eu vou fluir. Onde tá fluindo? O filho do agricultor. O filho do agricultor concorda conosco. Ele não é bolsonarista, em grande medida. Então, eu converso com os mais jovens, os filhos desse agricultor. Agora, o pai, às vezes o cara tá travado naquilo. O que eu preciso dele? De maneira clara. Eu entendo que todos os lugares que o agro chegou, a gente tava falando Piauí e Maranhão, todos os lugares que eles chegam, o centrão começa a se abalar. A política de compra de voto diminui, porque você começa a ter atividade econômica. O pessoal começa... Abre um escritório de contabilidade, um dentista pra atender o cara que veio trabalhar com a máquina agrícola, cria uma loja da Caterpillar, do não sei o quê. É isso mesmo. Você movimenta a economia. Com isso tem menos compra de voto. É porque o Mato Grosso, o pessoal não liga porque é muito pouca gente, né, cara? É 3 milhões de pessoas, 30 milhões de cabeça de gado, mas é 3 milhões de pessoas só. Então, nessa conta que você tava fazendo aí, é um estado que ele não conta muito, né? Por isso mesmo, porque eu acho que o Lula larga os caras pra lá, porque, cara, não é isso aqui que vai decidir minha eleição. Ele é bem prático nisso. Ele é bem, E né? é que o lance dele ainda é que ele se esforça para sabotar o trabalho do agricultor brasileiro. Existe uma política de sabotagem pura e simples. E aí a coisa não é só que ele larga a mão. Ele trabalha contra. Exatamente. E aí você tem, vamos dizer, toda a insegurança jurídica no campo. Isso que eu ia te perguntar, na verdade. É o tema central. Eu queria chegar nisso aí, porque lá eles têm um problema sério, que é o problema laboratório da soja, né? Que é um problema lá que eles mais lutam e tal, não sei o quê. Vocês têm esses planos pra lidar com essas coisas aí? Tipo, moratória da soja, tipo, o Brasil, pra quem não sabe, né? A gente produz pra caramba, só que a gente é um país que mais preserva. Sim. Né? O Código Então, Florestal brasileiro é super sofisticado. super A gente tá sofisticado. tomando o pito do Macron. É muito louco assim. No Brasil você tem obrigação de mata ciliar. Claro. E é legal a ideia da mata ciliar. Você preserva aqueles. Nem sei se é um bioma, você preserva o funcionamento daquele ecossistema específico ao redor do rio. Vai na França. Não tem mata Não, vai ciliar. nos Estados Unidos, cara. Né? É Tem tudo um soja. rio e um descampado com soja tudo ao redor e ninguém liga. É isso Tem mesmo. assoreamento. Aqui o produtor, ele conserva. Ele conserva. Não, isso é impressionante, isso é impressionante. Mas essa questão, tipo, moratória da soja, isso aí tudo vocês já pensaram? Não Tem só toda isso, como a essa... questão do endividamento que você tem aqui no Brasil, do pequeno agricultor, que está acontecendo. O Lula quer fazer um desenrola para comprar o voto do pequeno agricultor. Veja, há uma reclamação muito grande das esquerdas que o agro brasileiro ele é hiper subsidiado. Quando eu comparo com o resto do mundo e com quem o Brasil compete, não é. O agro brasileiro ele consegue 2 safras quando o americano consegue 1 safra. Ele é altamente competitivo. Ele tem aquela. Eu não sou agricultor, de safrinha. Ele é muito competitivo. Ele consegue extrair mais de um determinado terreno. Não, é impressionante. Você planta soja, em cima da soja vem com milho, algodão e tudo. E Agora, o problema que eles têm lá, muito sério, é a parte do armazenamento, né? Os armazéns. O problema, quando eu falo agricultor. Eu vou parar só um pouco. Tá bom. Come a franguinho, tá bom, cara. Tá estragando a entrevista. O Renato pegou bravo dali. Não posso ficar comendo tanto. Desculpa aí os espectadores. Eu tô aqui relaxado. Não, tem que, lógico, é. Eu realmente comi pouco hoje. O grande problema você perguntar para um agricultor, problema é insegurança jurídica e infraestrutura. Isso. No fundo, ele não terá problemas de crédito se, no fim do dia, ele se sentir seguro do ponto de vista jurídico fazer os investimentos dele, se ele tiver toda uma estrutura de silo para armazenamento, Isso. Que esse é o grande problema. rodovia e escoar a produção dele. E é isso. Eu tava no oeste do Santa Catarina. Tem uma produção ferrada. Para eles tirarem aquela produção do oeste de Santa Catarina e levarem lá pra Itajaí, é um inferno. É uma estradinha. Eu tava com os produtores do sul do Maranhão. Não existe estrada. Você consegue entrar dentro do buraco, você dorme dentro do buraco. Não, tranquilo. Não existe. Não. Então, o que eles pedem? Cara, só me dá a infraestrutura. Me dá a segurança jurídica. Não me dê encheção de saco. Não vai aparecer um quilombola agora do nada. Vai aparecer um índio falando que essa Deixa terra o povo não é trabalhar. minha. E me deixa trabalhar e não encha meu saco. E o papo deles assim, não encha meu saco. Há uma dimensão de ações que o governo tem que tomar que impactam eles de maneira positiva. Por exemplo, se eu faço uma reforma fiscal e abaixo juros, o investimento em infra vai bombar. E esse investimento em infra, graças a Deus, que agradecemos o trabalho do deputado Japoronga aqui em Cataguiri, que foi relator a maior parte do tempo, a gente tem um licenciamento ambiental. Com o licenciamento ambiental somado, vamos usar um governo fiscalista que o juros cai, fazer silo vai ser obrigado, vai pintar silo, entroncamento pra você fazer áreas de armazenamento em lugares onde a gente passa rodovia e ferrovia, pra você juntar as produções. Otimizar, né? Otimizar a logística. É isso que eles querem. E aí eu vou falar o que eu quero do agricultor. O que eu quero do agricultor é a gente precisa escalar a cadeia. Não adianta eu só mandar soja bruta. Sim, aí tem que fazer o desenvolvimento todo da... Um exemplo que é sensacional. Eu gravei vídeo lá, porque isso pra mim é uma tese sobre Maranhão. Matopiba, ali tem milho e tem soja. Com o milho, com o farelo do milho, lá do Matopiba, fizeram em Balsas uma refinaria pra você produzir biocombustível de milho. Pô, já escalou a cadeia, mas não foi porque escalou muito a cadeia. O etanol do milho. Isso, e você pode mandar pros Estados Unidos o etanol do milho. E tem uma outra coisa que do milho faz, hein? O milho, uma parte dele você faz o etanol, o milho é uma das principais coisas. E dele você produz o pessoal chama de whey protein do boi. Então você consegue produzir uma ração pro boi,
que deixa o boi muito mais parrudo em muito menos tempo. Ah, Entendeu? E aumenta a produtividade da Exatamente. A pecuária. Impasa, que é uma grande refinaria a Impasa fica lá em Sinop, no Mato Grosso. Impasa, o nome é meio estranho. Impasa, que ela é Paraguai, vale a pena visitar, viu? Vale a pena você ir pra Sinop ali, A cara. que eu fui, era Impasa também, no Maranhão? Tinha em alguma coisa, é uma refinaria em Balsas, tinha um nome muito similar. Então, mas a Trabalha Impasa com ela milho. faz isso. Vale muito a pena visitar ali aquela região de Sinop, Sorriso. Sorriso é a cidade maior produtora de soja do planeta Terra, cara. É a cidadezinha de Sorriso. Tem que checar. É Impasa também? A do Maranhão, Impasa. Impasa. Acho que é a mesma empresa. São, Impasa. porque a refinaria que eu visitei é da Impasa. Ah, então, a Impasa é sensacional. Eu tive lá na refinaria, eu visitei a planta dela inteira, toda, e eles, além de fazer o etanol do milho, que é muito legal, eles conseguem aproveitar o milho ao máximo, entendeu? Sim. Então, gera-se muito pouco resíduo. Exato. Que é muito legal. Isso aí vale a pena. Aí, pra entender, eu gosto de ver a sociologia da coisa. Pra você ter uma refinaria dessas numa cidade que tava perdido no meio do nada do Maranhão, você precisa ter engenheiro químico, Sim. você precisa ter administradores. Aí você forma uma classe média numa cidade que era um vazio total. Aí você precisa de um restaurantezinho bom. Né? Não, a economia mexe, Você né, cara? vê mexendo de isso aí. verdade. Então o agro, como ele gera uma base econômica, o que a gente precisa fazer é as reformas de competitividade para que essa base ela vai se multiplicando. Porque, vamos dizer, o excedente de capital que aquele agricultor começa a ter, ele começa a subir ele mesmo junto à escala. E você começa a ter investimento em várias áreas correlatas, e aí isso viram as vantagens comparativas para que você possa ter produtos e exportar. E aí olhar, qual a função do Brasil, voltando para a questão da terra rara, envolvendo o agro. Qual a função do Brasil num mundo em que ele seria uma espécie de, e é o nosso projeto, uma espécie de herói do sul global. O Brasil é o herói do sul global. O Brasil é o sul global possível. O Brasil é o sul global cool. O Brasil é o sul global que as pessoas querem vir aqui, quer ver jogar futebol, quer ir na praia. Ele é o lugar que une o ocidente e esse tal do sul global de uma maneira leve. Só que como a gente faz isso sem ter uma marca global? Não tem marca global, nem de comida, nem de roupa, nem de coisas mais simples. O Brasil tem que exportar. Vamos lá, a gente produz fruta. Vamos lá pro Nordeste no agro. Lá na região de Petrolina. Produz muita fruta, produz melão, etc. Tá. Cadê os produtos, os subprodutos subindo na cadeia? Isso. Por que não vender um melão e não vende uma versão nossa do melão naquele sorvete? Acho que é coreano, japonês. Sucos. Porque a gente não sobe a cadeia. O governo brasileiro tem que entender o papel geopolítico que ele tem que ter de ter marcas globais e, não através do financiamento simples, do subsídio, mas de uma agenda de competitividade, juntando, vamos dizer, as forças produtivas, criar isso. Tem que ter marca. Assim, como é que as pessoas não tomam fora do Brasil a cajuína São Geraldo? É o melhor refrigerante do mundo. Tem que tomar, tem que saber vender internacionalmente isso. Essa lógica é fornecer os meios para uma iniciativa privada, não atrapalhar, mas entender que o governo tem um papel de ajudar a acelerar esse processo. O agro é isso. E o governo já fez isso antes. O que é o agro, se não uma iniciativa que envolveu Embrapa, pesquisadores. Não teve um período, acho que nos anos 60, 70, que o Brasil mandava milhares de jovens estudar agronomia lá fora. É, isso que é o negócio, né? Tem que ter essa parceria com... Isso aí tem tudo. O negócio Terras Raras, pra mim, a solução é mandar a galera pra... Aliás, o governo já tinha que ter mandado isso há muito tempo, né? Não é? Pra China, Mas e os programas que o governo tem de botar pra galera estudar lá fora? Eu fui estudar sociologia na Espanha. Nossa, qual a utilidade disso? Nenhuma. O Brasil, assim, o Brasil precisa mexer com energia e o Brasil precisa mexer com terra rara. A gente precisa formar gente aos montes pra gente poder atuar nessas áreas. Aos montes. Talvez biotecnologia, dado que a gente tem o agro, tem os biomas brasileiros que são super ricos. Mas, assim, o investimento nosso em pesquisa tem que ser pra isso. A gente fica formando um monte de gente de faculdade de direito. Qual a utilidade de eu formar um monte de advogado? Um monte de faculdade, um monte de ProUni pra faculdade de direito. Vamos parar com essa... É porque a demanda é garantida, né? Justiça do trabalho de um lado e o assistencialismo do outro, os benefícios, a aposentadoria. E são máquinas diminuidoras de produtividade, não geradoras de produtividade. A gente cria a própria mão que apunhala a gente. Então, isso tudo tem que ser... Mas isso é um realinhamento. E isso é, talvez aqui respondendo de uma maneira muito clara, uma coisa que o Sejão falou nisso, isso é planejamento estratégico. Não, isso é. O livro amarelo que a gente tá falando é sobre isso. Mas quem está com o espírito do tempo da geração mais nova somos nós. Isso pra mim tá nítido. Entendi. Então você acha que você não perde esse eleitorado? Não. E como você pretende conquistar o eleitorado mais velho? Fazendo a mesma coisa que eu gostei esse. O segredo é não mudar. O segredo é explicar o que eu tô fazendo. É fazer com que... Veja, se eu pegasse tudo que eu tô dizendo aqui, eu colocasse a cara do Lula e apresentasse pra uma pessoa lulista, a pessoa ia concordar em absolutamente tudo que eu disse. Se eu pegasse isso, tirasse e botasse a cara do Bolsonaro pra um Bolsonaro, ia concordar comigo. As pessoas só precisam entender que quem tem o projeto somos nós, quem tem energia somos nós, e explicar da melhor maneira possível. Porque eu não tenho que mudar. Se eu falar o que eu falo pros mais jovens, e eu explicar pra uma pessoa de 40 anos, qual a diferença? O cara quer que eu mate menos bandido porque ele é mais velho? Eu não acho. Ou ele quer que eu entregue todas as terras raras pros gringos rápido porque ele é mais velho? Não. É a mesma coisa, só que essa pessoa tá acompanhando menos a gente em rede social. Existem essas questões dos algoritmos. Onde eu vou quebrar isso? Indo pra TV. Por isso que o Flávio avisou semana passada. Se o Renan for pro debate, eu não vou. Porque não é sobre ele não ir no debate, eu estando lá. É sobre forçar as redes de TV a não me colocarem no debate. Porque se eu abrir a boca e falar o que eu tô falando aqui pra vocês na TV, esquece. Eu engulo eles. E não engulo isso porque eu vou lá xingar, vou falar a verdade sobre eles. Eu não preciso fazer isso. Eu só preciso fazer o que eu tô falando aqui. Eu vou falar como tornar o Brasil um país sério. Eu vou fazer isso, e eles não têm condição de fazer igual, porque eu sou melhor do que eles. E eu vou ganhar deles. Você acha que a corrida presidencial tá desenhada, tá? Do jeito que tá aí vai ser? Acho que vários deles vão sair. Vão sair? Por que o Caiado é candidato? Eu não entendi. Não tem sentido o Caiado ser candidato. O partido dele não apoia ele. Se o eu tô até repetindo. PSD, do Kassab, que é governo Lula hoje, mas que tá, sei lá, no Tarcísio ao mesmo tempo. O Kassab é tudo e nada ao mesmo tempo. Ele é o centrão, né? Ele é grande. O Kassab é o Barão Harkonnen do Duna. É o Barão Harkonnen do Duna. Não tô nem falando da aparência, tô falando do comportamento. É um centrão articulador, essa força malévola que tem aí. Não, tem uma última. Tá. Se você ganhando para presidente, você vai liberar os arquivos... Ele não pode prometer nada, mas isso daí seria bom. Dos ETs? Seria bom. Você vai liberar os arquivos alienígenas. Dos ETs, vamos vai fazer um compromisso, então. Organize uma delegação.
pra gente fazer a abertura desses arquivos, organiza uma delegação. Opa, olha aí, Eu ó. amo esses assuntos. Tem muita gente envolvida. Eu então. amo esses assuntos. Vamos então abrir os arquivos. Vamos Monte lá, uma vamos delegação. lá. E aí, uma delegação com agentes privados. Chame aí 2, 3 ufólogos. Chama. E matemos esse eu, mistério. o Rony e o Edson Boaventura. Vamos lá, ó. Perfeito. Pronto. Montemos uma delegação. Que o pessoal da FAB vai me matar. Mas eu aviso, então eu vou cortar suas FAB, mamadas. aí, Sabe o que eu Beito. vou fazer? Eu vou cortar sua super aposentadoria se a gente não deixar ver os ETs. Pronto, Acabou. aí, ó, vamos Aí virar você os vai ver que vai alienígenas. aparecer um ET na hora ali. Ou os ETs ou o dinheiro. O que você prefere? Exatamente. O dinheiro, um ET de surpresa, né? O dinheiro, como que é aquele negócio? Ou ET é uma- R$2 ou R$2 ou o ET misterioso? É isso aí. R$2 ou um ET misterioso. Boa. 2 aposentadorias pra uma filha solteira, um ET misterioso. é isso. Exatamente, exatamente. Você vai ver que o Nossa. ET vai surgir. Eles vão pegar lá daqueles Mirage velho que o Brasil Vão. tem, vão lá pra Marte buscar um. Vamos lá Pior que atrás. Vamos.